Então, vamos lá. Voltando para o nosso texto. Então, olhando lá para aquela frase que a gente já tinha, que a gente estava conversando, que é essa frase, né? Então, aqui, a vírgula, ela vai dar a pausa, né? Uma pausa dramática para o personagem, certo? E a exclamação vai dar sentimento para a frase, tá? Então, se eu falo sem a pausa e sem a exclamação, fica alguma coisa parecida assim, ó. Contemplou suspirosa a fronte amada. Não está aparecendo o William Bonner lá dando notícia no Jornal Nacional? Certo? Então, quando eu falo contemplou suspirosa a fronte amada e bela, eu estou dando pausa, eu estou dando sentimento, e a gente consegue até imaginar como que é a afeição desse personagem na hora que está falando. Tá? Então, vejam vocês como é importante a gente utilizar a pontuação adequada. Então, vamos relembrar os conceitos de pontuação, certo? Isso está lá na página 15. Está na página 15. Deixa eu... Oi. Por que agora você só está escrevendo? Peraí, deu probleminha. Como é que vai sair isso aqui? Não sei. Oh, meu Deus do céu. Estou percebendo. Não, filha, volta para a aula. Volta para a outra para dar coisa. Estou dando consultoria aqui pedagógica, gente. Então, vamos lá, ó. Então, o ponto de interrogação, a gente vai utilizar ele toda vez que a gente for fazer uma pergunta, né? Então, toda vez que a intenção é expressar uma pergunta, a gente utiliza o ponto de interrogação, esse bonito aqui, né? Por que eu nasci, né? Por que não nasci em um simples vagalume, tá? Ponto de exclamação, ele é usado tanto como o ponto de interrogação, ele é usado no final da frase, né? Só que nesse caso aqui, ele é usado para expressar sentimento, para expressar surpresa, né? Para expressar descontamento, admiração, entusiasmo, ordem, espanto, grito, né? Assim, quando eu quero demonstrar algum tipo de sentimento, é esse sinal de pontuação que nós vamos utilizar. Perfeito? Então, claridade mortal, que toda a luz resume. Né? Quando eu estou querendo mostrar um sentimento da frase, é o ponto de exclamação que eu vou utilizar. A vírgula, ela é utilizada para dar exemplo, né? Quando a gente está colocando alguns itens e a gente precisa de exemplo, de vírgulas, para separar os exemplos. A gente utiliza ela, a gente fala de isolar chamamento, por exemplo, Taqueda, pode ir ao banheiro agora. Se eu fosse escrever essa frase, eu ia pôr Taqueda, vírgula, pode ir ao banheiro agora. Estou dando um exemplo, hein, Taqueda, não é para ir no banheiro, não. Tá? Então, turminha, quando eu falo, deixa eu usar minha canetinha aqui de novo, então bora lá. Então, quando eu vou fazer separação de itens, então, aqui a gente tem exemplo claramente disso, né? Quando eu vou separar o chamamento, então, aqui
aqui vem o substantivo próprio, e aí vírgula. Tá vendo que a vírgula tá bem aqui, né? Então, vírgula e o resto da frase. Foi o caso do Takeda, pode ir ao banheiro agora. A gente usaria Takeda, vírgula, pode ir ao banheiro agora, né? E tem outras funções também. Função de enumerar, função de organizar o texto, de dar pausa para o personagem, né? Porque quando você escreve um texto, você tem que pensar na pausa que esse personagem tem que dar. Até de respiro, né? A gente fala e respira. A gente não fala embolado. Certo? Opa, deixa eu tirar aqui a caneta. Aí, um sinal de pontuação de 2 pontos. Esses 2 pontos, ele tem duas funções aqui, ok? Ele vai introduzir uma fala do personagem, que é o nosso caso aqui do exemplo, mas o sol inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume. Então, o travessão está aqui na frente. Então, dois pontos vêm aqui antes do travessão, para dizer, ó, vai vir uma fala. Ou quando eu vou introduzir uma citação. O que é uma citação? Citação é quando eu estou fazendo um texto instrucional, jornalístico, né? Em que a pessoa entrevistada vai falar e eu não posso colocar outra versão, então eu ponho 2 pontos, aspas, né? Porque é onde vem a informação, a citação daquela pessoa, ou a citação da onde eu estou tirando aquele texto, né? Ou quando eu vou fazer alguma explicação importante, eu ponho os 2 pontos antes. Quando eu vou colocar exemplos de situações, eu coloco os 2 pontos. Ou quando eu vou enumerar. E aí, esse exemplo ou numeração, a gente pode pensar assim, olha, fui à feira comprar 2 pontos, batata, laranja, mexerica, maçã. E aí, cada item desse vai ser separado por vírgula. Ok? A gente está revisando aqui, porque esse conceito vocês já deveriam ter. Né? Reticências. Reticências é quando eu quero mostrar a sua... Quando eu vou dar ao leitor a ideia de que eu estou parando um pensamento. Eu vou dar a ideia para o leitor que esse fato, essa ação não acabou, ela vai continuar acontecendo. Ou eu quero deixar que o leitor termine de concluir aquele meu pensamento. Tá? Então, a reticências, ela deixa a frase, o texto, em aberto. Eu posso sugerir que esse texto tenha uma continuação, eu posso sugerir que o leitor termine de concluir esse texto, ou simplesmente o meu personagem, naquele momento, ele, por algum motivo, parou de pensar. Tá? Então, aí eu utilizo a reticências. O travessão é quando a gente vai indicar a fala do personagem. E aí a gente já coloca o travessão e esse para iniciar um diálogo, né? Perfeito? Sim ou não? Sim. Aí entra o hífen, né? Que a Gabi falou. Tá vendo, Gabi, aqui na segunda fala, na segunda frase, ó. Aqui nessa segunda frase, as personagens que estavam descontentes ficavam admiradas com a vida das outras pessoas. Aqui eu uso o hífen porque eu quero destacar uma expressão ou uma frase, que é essa que está aqui ao meio, tá? Ou eu também poderia utilizar vírgula aqui, tá? A vírgula, ela entra nesse caso aqui também quando eu quero explicar, detalhar alguma coisa para o leitor. Ou eu uso aqui o nosso livro traz como tradução, mas o correto é hífen, tá? Hífen, ó, H-I-F-E, opa, escrever no computador não é bom, I-N, com acentinho no I aqui, ó. É hífen mesmo, tá?
E aí ele entra para destacar uma expressão ou uma frase dentro de uma outra frase. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho também das aspas. As aspas a gente indica a fala de uma outra pessoa dentro do texto, sem o uso do travessão, sem ou com o uso do travessão, né? Normalmente em texto jornalístico a gente não põe tradução, tá bom? Ou quando eu quero destacar alguma coisa importante. Ou quando eu vou falar uma gíria. Ou quando eu vou falar uma palavra sei lá, em inglês, espanhol ou francês no meio do meu texto. Tá? Gabi, lembra do seu texto que você escreveu lá na escola, que era não sei o que da bike, lembra? A gente poderia ter utilizado o bike dentro da aspas. Mas aí eu falei para você, não vamos usar bike, vamos usar bicicleta, né? A gente podia ter utilizado o bike entre aspas, tá? Tudo bem aqui, turma? Alguém precisa que eu relembre ou comente alguma outra coisa? Não. Não? Tá. O ponto final vocês já sabem, né? O ponto final, ele é utilizado em frases declarativas, e aí ela pode ser afirmativa ou negativa, independe. O que é uma frase declarativa? É quando eu estou declarando algo, quando eu estou informando algo. E essa frase declarativa pode ser afirmativa ou negativa. Ou seja, eu posso desenhar assim o Mickey Mouse. Não, eu não consigo desenhar o Naruto. Certo? Então, assim, essas duas frases que eu acabei de falar, se eu fosse colocar escrita, eu colocaria com um ponto final. Ela é declarativa porque eu estou falando algo, eu estou declarando algo. Só que uma é positiva e a outra é negativa. Mesmo nessas duas condições, a gente vai utilizar o ponto final. Ok? Perfeito? Sim ou não? Sim. Alguém está com alguma dúvida? Não? É necessário, Não. é preciso reforçar algum outro conteúdo? Fale agora. Cale-se para sempre. Não. Não? Todo mundo entendeu bem? Porque assim, a partir de agora, o que eu vou cobrar de vocês é pontuação. Nós estamos no 5º ano, né? Uma turminha que passou o ano inteiro passado, provavelmente sem escrever bem, ou sem escrever texto, né? Não sei como que a professora caminhou com vocês nesse sentido, mas agora eu vou começar a fazer cobranças de pontuação. E eu vou pegar bem no pé. Principalmente porque a gente acabou de revisar um conteúdo. Ok? Então, vamos para a página 17. Uhum. E aí, turminha, lá no comecinho, a gente viu um texto de Machado de Assis com um vocabulário mais rebuscado, mais formal, né? Agora a gente vai ver um texto, né? Com uma linguagem formal, mas não tão rebuscada quanto o de Machado de Assis. Ok? Que aqui, a gente vai ver, é um texto instrucional, jornalístico, tá? Da Folha do Estado de São Paulo. Oi. Quem me chama? Que bicho é esse? Ô, Jéssica. Vagalume. Vagalume. Vamos lá? Leia o texto a seguir e descubra como o vagalume consegue acender parte do próprio corpo. Como o vagalume emite sua luz, para que ela serve? Acender parte do próprio corpo, como o vagalume emite sua luz. Misturei tudo para ele. Como o vagalume emite sua luz, para que ela serve? A luz do vagalume é um processo natural que os cientistas chamam de bioluminescência. A luz desses besouros luminosos é produzida a partir de uma reação química com muita energia.
Essa energia química é convertida em energia luminosa, sem que haja produção de calor. Por isso, a luz do bicho é fria e não se aquece quando a emite. Então, ele não fica quente quando ele emite essa luz, quando ele gera essa energia. Na fase de larva, a bioluminescência, peraí, só um negócio bem difícil de falar, né? Bioluminescência pode ser útil para este inseto se defender de predadores ou atrair outros insetos para comer. Na fase adulta, é usada para atrair o sexo oposto na época de acasalamento, como em uma dança luminosa. Há centenas de espécies de besouros luminescentes no Brasil, como, por exemplo, os vagalumes, lampirídeos, os pirilampos, elaterídeos e a maioria dos bondinhos, pengodídeos. E não são apenas vagalumes que emitem luz. Há, por exemplo, larvas luminosas de uma mosca que habitam os tetos das cavernas da Nova Zelândia e na Austrália, e elas provocam um show de luzes e atraem turistas do mundo inteiro. Também existem animais marinhos, bactérias, cogumelos, algas e até espécies de moluscos que emitem luz. Certo? Tudo bem até aí? Então, como a gente pode chamar? Esse processo do vagalume é um processo natural, né? Que não que é ele que produz, ele não se sobrecarrega de energia, nem de calor, certo? E educação física é agora? Na última aula. É a última hoje? Ai, eu tô perdida. Amanhã não tem aula, hoje é a última. Não, amanhã não tem aula. Amanhã aqui em casa vai ter cinema, com direito a pipoca. Nós vamos fazer, obviamente. O cinema vai ser na televisão mesmo, obviamente. Aí no sábado, o que nós vamos fazer sábado? Piquenique na sala. A Maria Piquenique na sala, no Zoom? Mas você não comprou o piquenique? Vou fazer Professora, No Zoom? a gente vai fazer piquenique na sala? Claro que não, Dani. Oh, Não faz meu nada. Deus. É só pra gente se divertir. Mas vai ser no Zoom? Negócio do piquenique? Como é que é? Vai ser no Zoom? Não. Cada um vai, tira sua foto. Você vai põe lá tirar no uma Padlet. foto. Eu acho que eu não vou conseguir fazer. Não, não é obrigatório, gente. É só uma brincadeira. Quem quiser faz, tira a fotinha e coloca lá. Quem não puder fazer, fica tranquilo. É só uma brincadeira. Depois entra lá no Padlet 10 da nossa cara, assim. Certo? Eu vou fazer. E se não fizer sábado e tenho que fizer ver domingo, no Padlet. também não tem problema. Entendeu? É só pra gente brincar, só pra gente mostrar pra todo Vai mundo. dar pra fazer sábado. É só pra gente se divertir. Entendeu? Só isso. Professora, E pra mim, tendo piquenique, só uma comida mesmo. Aí já tá pronto. Uma comida já tá. Se você estiver sozinho, uma comida já tá de ótimo tamanho, né? Outro sinal de pontuação que o livro traz pra gente é o parênteses, tá? Vamos voltar lá pro nosso texto. Peraí, turma, por favor. Página. Que página que é? Com a gente, lembra que eu falei para vocês que eu dou assessoria pedagógica com a Mariana? Foi isso que aconteceu aqui agora. A professora Josi está mandando um monte de lição de casa e ela está aqui desesperada. Eu falei, calma, tem um feriado de 10 dias aí. Bom, oi. você faltou todos esses dias. Quem falta na prova fica sem nota?
Depende da situação. Se não tiver atestado médico, não, pode refazer a prova. Se não tiver atestado médico, infelizmente. Não estava no médico, era por outro motivo. Eu sei qual que é o motivo, sua mãe mandou. Tá? Vamos continuar aqui. Vocês estão conversando pelo chat do Zoom, é isso? Vocês estão trocando ideia? Que agora não é a hora. Não. Então, certo? Isso aí é um acerto, vamos focar assim, um acerto que vai acontecer lá depois do feriado, eu, Luna e a mãe dela, e pronto. O que vai acontecer, a gente vai acertar. Tá? Outro sinal de pontuação que a gente viu aí nesse texto é o parênteses, né? Se vocês olharem aí, toda vez que eles colocam o nome científico do bichinho, então, por exemplo, tá lá, vagalumes, lamperídeos, pirilampos, elaterídeos, bondinhos, pengodídeos, né? Então, eles estão colocando esses nomes científicos aí entre parênteses. O parênteses, ele vai substituir, ele entra, na verdade, quando a gente quer explicar alguma coisa ou informar datas, tá? Então, no caso do nosso texto, ele colocou nomes científicos que poderiam ter sido colocados, por exemplo, entre parênteses, perdão, poderia ter sido colocado entre vírgulas, tá? Mas o nosso livro optou por colocar entre parênteses, tá? Então, o parênteses ele pode ser também substituído pela vírgula ou pelo hífen, tá bom? Para ficar bem claro. Na página 18, a única coisa que eu faço de correção é assim, ele está explicando para a gente como que se usa o parênteses, mas na hora de falar ou travessão, eu quero deixar claro que travessão não está... Como é que eu posso dizer? Eu gostaria de substituir este travessão pela palavra hífen, tá? Porque travessão a gente utiliza apenas antes da fala do personagem. E o hífen é o travessão menor, né? Que a gente faz explicações, a gente destaca alguma informação, tá? Então, eu gostaria apenas de fazer este adendo aí. Ao invés de usar o travessão, a gente colocar hífen, tá? Tá na segunda linha, é a última palavra. Então, em vez de travessão aí, eu gostaria que vocês corrigissem e colocassem hífen, para ficar bem claro, para que vocês possam associar a minha explicação ao que está escrito aí no texto. Ok? Tranquilo? Então, a gente também tem outro sinal de pontuação, que é o ponto e vírgula, né? Quando eu utilizo ponto e vírgula, eu utilizo esse sinal de pontuação para dar uma pausa muito maior, né? É como se fosse o ponto, eu dou uma pausa menor, a vírgula, eu dou uma pausa menor, mas quando eu uso ponto e vírgula, eu quero dar uma ênfase a essa pausa, eu quero dar um espaço maior, tá? E normalmente a gente utiliza o ponto e vírgula para separar frases ou para separar itens de exemplos, tá? Ou eu quero separar uma frase e outra, porque aí uma frase completa a primeira, a segunda frase vai completar a primeira, mas eu não quero dar uma pausa pequenininha, né? Para essa separação, eu quero dar uma ênfase maior, eu quero dar uma pausa maior, então a gente acaba utilizando o ponto, tá? Eu gostaria apenas de relembrar vocês que esse é um conteúdo que a gente vê desde o terceiro volume, né? Ou desde o terceiro ano, né? Então, terceiro, quarto, quinto ano, pontuação é um tema que a gente aborda com frequência e que eu cobro muito de vocês, principalmente agora no quinto ano. Eu parto do princípio que nós estamos apenas revisando o conceito. Eu falo bem, explico bem esse conceito, mas eu não tenho o que ensinar mais, porque vocês já aprenderam isso no terceiro e quarto ano.
Então, no 5º ano, a gente está revisando. Fiz questão de ser detalhista, fiz questão de abordar melhor esse tema, porque a gente tem aí 3 alunos de outra escola, né, que podem ter visto ou não desta maneira, né? Então, caso eu não tenha me feito entender com clareza, eu estou aqui para explicar novamente quantas vezes forem necessárias, ok? Então, vamos começar os trabalhos, tá? Então, vamos responder o exercício da página 19. Vamos lá, da 19 até a 23, tá? 19 a 23, e aí depois em diante a gente vai mandar tudo para casa. 19 a 23. Ixi, Você fala, tá? Você fala, tá? dezenove a 23, tá? 19 a 23.
Eu falei e esqueci de abrir o som. Por nada, Lelê, fica tranquilo, tá bom?
Gostou da ideia, né? Tá certo. Eu também acho que a gente tem que aproveitar que a gente está em casa. Menos de 1 minuto. Vamos encerrar o link e a gente retorna em seguida para dar continuidade, tá bom?